Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Boa tarde, queridos. Graça e paz. É mais uma tarde de reflexão, de meditação. Hoje, quinta-feira. Aqui tudo é ao vivo, irmãos. Aos mamãos. É maravilhoso, irmãos. Esse lugar que eu venho para orar, para meditar, para refletir, para realmente buscar a face do Pai. Jesus fazia isso. Ele se isolava, saía do alvoroço, saía do meio da multidão e ia para lugares isolados para orar. Aí a pergunta: se Jesus precisou orar sendo o próprio Deus, quanto mais eu e quanto mais você, querido. Se Jesus, sendo Deus, ele precisou estar em oração, quanto mais eu e você. E nessa tarde, mais uma tarde para a gente estudar a palavra de Deus, aprender a palavra de Deus. Eu publiquei no meu status que eu ia estar falando, ia dar continuidade à mensagem, falando sobre Caim, sobre Adão, Eva e Abel e sobre a sua família. E, irmãos, eu confesso que eu tenho me alegrado muito quando eu ouço a palavra de Deus, quando eu ouço pessoas que falam as mesmas coisas que eu falo de formas diferentes, mas falam. E eu sei que o Espírito Santo sempre está se revelando àqueles que o estão buscando. E se você buscar a face do Pai, meu irmão, com certeza você não vai ficar espantado ou assustado com as coisas que acontecem todo dia, né? No Brasil, no mundo, na política, no Brasil principalmente, na política do Brasil, com uma política confusa, aonde os espertos pensam que estão prevalecendo ou vencendo. E a gente sabe, irmãos, que tudo está nas mãos do nosso Deus. Nada acontece sem que antes ele avise. E no Salmo 112 diz que o justo não se espanta, não se abala com as más notícias. Tudo que acontece para aqueles que estão caminhando, buscando, orando, clamando, ele não se assusta. Ele vai ouvir porque ele não é surdo, vai ver porque não é cego, só que ele não vai se abalar. Ele sabe que nós sabemos que a nossa pátria não é Brasil. Nós somos um povo privilegiado de nascer no Brasil, de sermos chamados de brasileiro, né? Que interessante isso. A palavra brasileiro é a palavra da língua portuguesa, significa estar em chamas, né? Ou estar aceso, brasileiros, né? Ou braseiros, ou aquele que está aceso. E é muito bom quando você entende realmente quem você entende quem realmente está habitando em você entende quem é que se move através de você e sabe que você não está entregue à própria sorte. Meu amado irmão, minha amada irmã, é mais uma tarde, não deixe de dar o seu like de joinha, compartilhe essa palavra, convide os seus amigos para ouvir essa mensagem, porque essa mensagem é de edificação. Se você acompanhar aí as minhas mensagens que eu publico no canal, você vai ver que são mensagens de revelação. Não são mensagens de especulação, não são mensagens sem pé nem cabeça, não são mensagens que não têm um princípio, um meio e um fim. É a teologia, né? É a parte do corpo.
cabeça, tronco e membro. E na teologia é início, introdução, corpo e aplicação. E a gente tem eu tenho esse cuidado de procurar trazer a palavra de Deus. Por isso que eu pesquiso, eu estudo, eu não fico catando mensagens, nem fico copiando mensagens alheias, sem antes pesquisar, estudar e saber o significado delas. Não sei se você, quando eu estou aqui, por exemplo, nessa mensagem, se você pega a sua Bíblia, porque tua obrigação, meu irmão e minha irmã, é conferir o que eu estou falando. Você não pode somente ouvir o que eu estou falando e não examinar de que eu estou falando. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz, poderosa. Hebreus 4,12 está escrito assim, a Bíblia é viva e eficaz. Ela sonda o corpo, a junta, a divisão da alma. E a gente sabe que os dias são de trevas. E se você não examinar as Escrituras, como você terá fé para entender, para discernir e para fazer a vontade de Deus? E eu queria nessa tarde, meu irmão, são 17h10, queria nessa tarde, de novo, queria que você abrisse a sua Bíblia de novo, em Gênesis capítulo 4, Gênesis 4, Gênesis capítulo 4, versículo 6. Gênesis é o primeiro livro do Pentateuco, ou o segundo livro, porque a Bíblia, irmão, não tem essa divisão de livros. Moisés escreveu o Pentateuco, que são os 5 livros, escreveu o livro de Jó, que é o primeiro livro, e a gente sabe que, se você não sabe, você aprenda, que a palavra de Deus, ela é um todo. Ela não é versículos da conveniência. A Bíblia não são capítulos da conveniência. A Bíblia é o capítulo para facilitar o nosso entendimento. É o versículo para você guardar e é o corpo para você entender. Aí quando você lê a palavra de Deus, você começa a entender que muitas coisas que acontecem hoje já foram ditas, já foram escritas há 2000 anos atrás. Então não se espante com nada que você está vendo ou ouvindo, não se espante. Se você está ligado à videira, se você está ligado à videira, chamado Jesus, você vai até ouvir as notícias, vai ouvir os rudimentos, mas você ficará, sabe como? Inabalável. E no Salmo 125, diz que os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, mas permanece para sempre. A Bíblia diz, em Gênesis capítulo 4, versículo 6, diz assim: o Senhor disse a Caim: por que está furioso? Porque se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não fizer, saiba que o pecado ameaça a porta, ela deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Aí, o apóstolo Paulo, ele fala lá em 2 Coríntios, capítulo 10, ele fala assim: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. E esse texto nós já aprendemos, se você não acompanhou essa mensagem, só você voltar à mensagem recente que eu publiquei, que eu falo sobre a família de Adão. Irmãos,
aqui na nossa, como nós somos brasileiros e temos o português como idioma, para você entender o texto que você leu, no seu entendimento de Brasil e do nosso português do Brasil, o texto diz que, e disse Deus a Caim. Só que Deus não falava o português. Deus não falava o alemão. São traduções e versões para aquele país. E a minha versão é a versão NVI, Nova Versão Internacional. Então, essa minha Bíblia aqui, ela é um pouco diferente da revista corrigida, da revista atualizada, da revista Linguagem de hoje. E, irmãos, como Deus falava no hebraico, Deus não chamava Caim de Caim. Nós aprendemos aqui porque que Caim se enfureceu, porque Deus viu o semblante de Caim aborrecido, e Deus foi perguntar para Caim por que ele estava furioso. E o Senhor disse, é só você ler aí na sua versão. E o Senhor disse, se você fizer o bem, não será aceito? Aqui, irmão, já começamos já a entender que Deus, ele deu um conselho para um homem ferido. E toda pessoa ferida, ela fere pessoas. Guarde bem isso. Você vai ler nesse capítulo 4 de Gênesis, que Caim, ele já não era mais nem adolescente e nem criança, já era um homem. Ele e Abel já eram homens. E você vai ver que Caim e Abel resolveram dar uma oferta ao Senhor. Aí você vai observar que Abel, ele pegou do seu melhor e ofereceu ao Senhor. E Moisés disse assim no texto, e Deus recebeu a oferta de Abel e de Abel. A de Caim, ele rejeitou. Aí entra aquela questão, será que Deus não sabia que Caim seria esse homicida que mataria o seu irmão? Por que será que Eva colocou justamente o nome de Caim, Caim? Nós aprendemos que a palavra Caim é lança de morte ou canto fúnebre. Você pode examinar o hebraico. Deus não falava o português, como nós lemos no português. Deus falava hebraico. Adão falava o hebraico. Tanto que quando Deus falou com Caim, Caim entendeu o que Deus tinha falado. É igual agora. Eu estou aqui simplificando o texto para você entender o porquê que você passa, o que você passa e por que Deus permite. Eu sempre ensino, irmãos, que existem coisas que Deus permite para nos ensinar e outras Ele aprova porque está vendo que em nós existe uma obediência. Então, quando você obedece a palavra de Deus, a palavra obedecer, a palavra temor, a palavra reverência, tudo isso aí faz parte de uma linguagem de alguém que entendeu quem é e para onde vai. Isso é uma mensagem de revelação, meu querido. A tua obrigação nessa tarde seria, para tudo que você está fazendo, começar a ler a Bíblia comigo. É você parar o que você está fazendo e entender aquilo que Deus está dizendo. Irmãos, Deus não joga conversa fora. Deus não fala hoje e esquece daqui a pouco.
que fez Caim oferecer essa oferta, o que fez Caim ser ferido, é porque lá na sua família já havia uma sentença da boca da sua mãe e da boca dos seus pais. Porque Caim, ou canto fúnebre, imagine você, que nome estranho para um filho primogênito. Por isso, mamãe e papai, você que pensa que pôr nome bonito no seu filho seria realmente algo bonito, cuidado, mamãe. Cuidado, papai. Eu tenho 4 filhos. Gabriela, Rafaela, Neemias e Sara. Todos os 4 têm nomes proféticos. Todos os 4 foram entregues no altar do Senhor. Todos os 4 têm um significado perante o Senhor. Agora, eles vão fazer esse significado tornar-se realidade se eles se posicionarem naquilo que Deus está falando com eles. Eu não sei qual é o seu nome, não sei onde você mora, mas uma coisa eu sei. O que você é, alguém um dia declarou aquilo que você é. Se você é uma Aparecida, se você é um João, se você é um Tiago, se você é um José, seja lá o nome que você tiver. O nome, irmãos, vem muito da identidade, da personalidade, persona. O nome é a personalidade da pessoa. E às vezes nós esquecemos que a nossa palavra tem um peso no mundo espiritual. E o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 4, verso 17, o seguinte: o mesmo Deus que ressuscita os mortos traz à existência as coisas que não existem. Como você amanheceu o dia? O que você falou para o seu Deus nesse dia será uma verdade e uma realidade no seu dia a dia. Domingo nós falamos, eu vou falar muito tempo sobre esse, que o tema é muito extenso, irmãos. O tema é muito extenso. Você fala aquilo que você vive, com quem convive e aquilo que você ouve. Nós devemos entender esse princípio, devemos aprender esse princípio e mudar nossa forma de ser. Procurar educar a nossa fala mediante a palavra de Deus. Qual era o idioma de Deus para Adão e Eva, o hebraico? Qual era a linguagem de Jesus para a igreja, o hebraico? E hoje, irmãos, qual é a sua linguagem perante as coisas que você vive e aquilo que você quer que aconteça na sua vida? O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 10 o seguinte: a palavra está bem junto de ti, na tua boca e no teu coração, para confessares. Tiago capítulo 3 diz assim: a boca só fala... Não, desculpa, quem foi Jesus, que a boca fala que o coração está cheio. Tiago diz o seguinte: a mesma boca que adora não pode ser a mesma boca que amaldiçoa. Olha como é que a coisa, irmãos, é complexa. E a gente sabe, irmão, muito bem, tem pessoas que são indisciplinadas naquilo que fala. E a gente aprende com o Espírito Santo que nós somos a habitação dele. Se nós somos a habitação dele, deveríamos falar aquilo que ele fala e ser aquilo que ele é. Só que o pecado, que sempre está ao nosso redor, olha o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus capítulo 12. Ele fala que o pecado que tenazmente nos assedia.
E lá em Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, diz que o ouvido do Senhor não está tapado para ouvir, as suas mãos não estão encolhidas para atender. Mas o que impede de Deus fazer o que ele prometeu fazer? Aí Isaías fala, os nossos pecados que impedem Deus ouvir a nossa oração, e os nossos pecados encolhe a sua mão de fazer o que nós precisamos. Voltando para Caim. Caim, ele cresceu numa estrutura, ouvindo sempre uma sentença sobre a sua vida. Por que Caim matou Abel? Não foi por causa da oferta que Deus recebeu, rejeitou, não. Não foi por causa disso, não, irmão. Porque a gente, quando a gente está envolvido em algo, sempre manifestaremos efeitos da onde convivemos, do que aprendemos, do que ouvimos daquilo que a gente fala. Então, Jesus falou, olha o que Jesus falou, vigiai e orai. E quantos irmãos não conseguem entender isso? Quantos vivem uma vida difícil porque só fala aquilo que não edifica? E eu só vou poder falar a linguagem do céu se eu me envolver com a palavra do céu e largar a vida que eu vivo pensando que é a vida que Deus tem para a minha vida. Não é difícil você entender isto. O problema é você querer que isso seja realmente uma verdade na sua vida. Irmãos, se você cresce num ambiente que só tem palavrão, palavra negativa, palavra de baixo estima, palavra de baixo escalão, como é que você vai crescer nesse ambiente? Falando a mesma coisa. Caim, ele tinha o poder para decidir. Mas Caim, infelizmente, ele ouvia todo dia a mesma sentença. Até que um dia, aquela sentença se cumpriu. Canto fúnebre, lança de morte. Deus deu um conselho para Caim. Nessa tarde, eu dou um conselho para você. Se você largar o que você está fazendo e fazer o que a Bíblia está dizendo, meu irmão, não tem quem segure você. Eu conheço alguns irmãos, eu até falei com a minha esposa hoje, por que algumas coisas nos incomodam quando as pessoas estão errando ou fazendo coisa errada? Porque você não é o perfeito, você não é o perfeito, nem é o certo. Você quer fazer as coisas certas. Está buscando a pessoa certa, que é o Senhor. Quando eu busco a pessoa certa, eu posso não acertar tudo, mas vou acertar alguma coisa. Deus está falando com a gente nessa tarde. Ouvindo essa fala, o que é que eu faço? Ouvindo essa fala, o que é que eu falo? E falando essa fala, o que é que eu aprendo? E o que é que eu trago para a minha vida e muda a minha forma de ser? Aleluia. O Espírito Santo, nessa tarde, quer te ensinar alguma coisa. Só que para o Espírito Santo ensinar, tem que estar disposto a aprender e a praticar. Olha o que Jesus falou em Lucas capítulo 18, falou assim, quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Fala sobre a viúva que tinha uma causa com um juiz iníquo, e fala de um fariseu e de um publicano que iam para o mesmo lugar
com propósitos diferentes. Nessa tarde você pode refletir, meu irmão e minha irmã, comigo e pensar, caramba, como eu tenho feito com a palavra que eu tenho recebido? Ou o que eu tenho entendido com a palavra que eu tenho ouvido? Meu irmão, essa semana agora começa uma quinzena e vamos já entrar quase para o final do mês. Daqui a 4 meses, encerra 2023. O que você pode dizer desse ano para você? O que você construiu? Vamos falar sobre isso, sobre a palavra. A palavra no hebraico, o que significa a palavra no hebraico? Você vai aprender e você vai ver o que você está construindo. O que você está construindo? Porque a palavra constrói alguma coisa. A palavra pode construir ou destruir. E se você vive num ambiente de pessoas que não entende que na sua palavra tem poder para transformar ou para destruir, tu vai ser essa pessoa sempre amargurada, entristecida, angustiada. O que fez Caim matar Abel foi a escolha que ele fez em nome de qualquer coisa. Talvez nessa tarde seja igualzinho Caim, recebendo um conselho, mas preferindo fazer aquilo que você acha certo. Meu querido irmão, eu sempre ensino, antes de você tomar qualquer decisão, você tem que orar e descansar. E a questão é, quem quer descansar? Ninguém. O Salmo 40 diz assim, o salmista diz assim, o Salmo 40. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gênesis capítulo 25, está lá no texto. E Isaac orou insistentemente pela sua mulher, que ela era estéril, diz o texto. E a mulher de Isaac deu à luz a Jacó e Esaú. Mas você vai ver que quando Rebeca engravidou de Isaac, Isaac tinha 40 anos, está no texto, tinha 40 anos. Quando Jacó e Esaú nasceu, Isaac tinha 65 anos. Quanto tempo que Isaac orou para que Rebeca, sua mulher, engravidasse? 25 anos. Só que Isaac, irmãos, ele permanecia na palavra. Foi Deus que falou, foi Deus que falou, foi Deus que falou. Eu não abro mão disso. Deus, aleluia, Deus quer que você dê continuidade àquilo que você está ouvindo nessa tarde. Você não pode desanimar, você não pode desistir. Você tem que permanecer obedecendo e crendo que Deus falou e ponto final. E ninguém pode mudar isso, a não ser você. Aleluia. Se você, querido, não entender isto, você vai estar sempre recomeçando e nada acontecendo. Essa é uma tarde, querido, de reflexão. Você tem que compartilhar esse vídeo. Evangelize com essa mensagem, porque tem muita gente pior do que você. Se você está ouvindo, tem muitos que queriam ouvir, não tem como ouvir. Ou no presídio, ou no hospital, ou no centro terapêutico, não sei aonde. Essa palavra é para você. Comece em mim essa palavra. Eu tenho um prazer, irmão, de vir a esse lugar, publicar essa palavra, ministrar essa palavra e ser ministrado por ela. Porque eu falo aquilo que eu acredito. Eu não estou aqui falando aquilo que eu não, eu acredito no que eu estou falando. E eu creio no que eu estou falando, porque o Espírito Santo, ele testifica em mim para depois falar para você. Não sei onde você está. Não sei com quem você está. Não sei nem onde você está. Mas uma coisa eu sei.
o Deus que está aqui é o Deus que está aí. Então, meu irmão, pertinho aqui de você, meu querido irmão, minha querida irmã, mude a sua linguagem, mude a sua forma de ser. Deus está aonde a sua linguagem alcança. Se com a tua boca confessares e no seu coração crer, você vai ver que Deus irá fazer. Aleluia. Você não sabe o que eu passo. Eu não posso saber. Mas quem fala com você sabe o que você está passando, onde você está agora. Eu não posso saber. Mas quem fala com você nessa tarde pode mudar essa situação na sua vida. Vale a pena permanecer obedecendo. Eu não entendo. Mude a sua linguagem. Eu não entendo. Mude a sua linguagem. Eu não entendo. Mude a sua linguagem. E se você mudar, Deus vai te mudar. Falei assim com o pastor. Eu não posso exigir mudança se eu mesmo não mudo. A palavra que eu libero é a palavra que eu sou preso. E se eu falo com você, não desista, eu não posso desistir. Se eu falo para você, continua, eu tenho que continuar. Ainda que tudo seja o contrário. Aleluia. Você pode nessa tarde meditar, estudar, instruir, aprender e viver. Amanhã tem mais. Compartilhe esse vídeo. Não deixe de falar de Jesus. Para fechar a parte B dessa mensagem. Olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos, capítulo 8, verso 31. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Ninguém. Então que nessa tarde, meu irmão e minha irmã, dê o seu like de joinha, compartilhe, coloque o seu comentário aí embaixo, o que você entendeu dessa palavra. Você aprendeu que Caim não é Caim, você aprendeu que Deus não fala, porque ele fala o hebraico, e o hebraico, ele tem uma revelação, por detrás da revelação. Essa palavra é para você. Que Deus te abençoe, filho querido, filha querida. Estamos chegando no final de semana. Amanhã, se o Senhor permitir, estarei aqui de novo, falando de novo a verdade que liberta. Deus te abençoe. Shalom Adonai. Que o Senhor te abençoe de uma forma sobrenatural. Fica na paz. Glória a Deus.